Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem. Estamos aqui para mais um vídeo da série Está Escrito. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveite esse momento agora. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você ficar sabendo em primeira mão assim que eu postar um vídeo aqui. E claro, curte, comenta, compartilha com muito mais pessoas para que elas possam ser edificadas através da palavra de Deus, né? Então vamos lá, este é o nosso segundo vídeo da nossa série Está Escrito. Nós estamos aqui relatando em relação às 3 tentações no deserto que Jesus passou, né? Então, nosso primeiro vídeo já está aí. Se você ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo, então não perde, né? Vai aqui, assiste o primeiro vídeo e depois volta para cá para assistir esse segundo vídeo, tá bom? Para que você não perca nada da sequência desta série maravilhosa. Então, vamos começar? Hoje o nosso segundo vídeo, bom, nós vamos tratar hoje da segunda tentação de Jesus no deserto, né? Antes de iniciar seu ministério público, a gente sabe que Jesus ele foi levado, né, ao deserto e ele enfrentou tentações assim do inimigo muito forte, né? Ali estava passando por uma aprovação para dar o start, o início do seu ministério, né? Então isso nos ensina que mesmo cheios do Espírito Santo, porque Jesus sempre esteve cheio do Espírito Santo, nós sabemos disso, né? A gente vai passar por provações. É totalmente inevitável disso acontecer. Então, nós entendemos que a vitória está na fidelidade e no uso correto da palavra de Deus. Jesus, ele utilizou a palavra viva e ele conseguiu vencer a tentação, né? E nós temos que ter a palavra de Deus afiada em nós. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos de todas as formas tentar absorver tudo aquilo que Deus nos deixou, que é o seu manual de vida, né? É uma arma espiritual muito poderosa, então nós temos que aprender, estudar, mergulhar, se aprofundar na palavra do Senhor. Então vamos lá. O inimigo ataca em tempos de fraqueza. Nós tratamos isso aqui também. Jesus ele jejuava, né? Há 40 dias e ele teve fome, como nós relatamos aqui no primeiro vídeo, né? Satanás ele aproveitou esse momento de quê? De vulnerabilidade de Jesus. E também é assim conosco. Os momentos de nossa vulnerabilidade, quando nós estamos um pouco mais vulneráveis, o inimigo sabe disso e ele tenta nos derrubar, né? Então vamos lá. Mateus capítulo 4, versículos 5 a 7 diz o seguinte: Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o penáculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, né? Porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens e a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E aí no outro versículo diz: replicou-lhe Jesus também, está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha a resposta de Jesus: Não tentarás o Senhor teu Deus. A segunda tentação, Jesus venceu com esta frase: Não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Então, a tentação ela vem para nos desviar, né, do propósito. Então, Satanás ele tentou Jesus em áreas cruciais. A gente tratou isso aqui no primeiro vídeo, né? Nas nossas necessidades, na nossa identidade e adoração, né? Ele ofereceu atalhos, né? E glória, o quê? Uma glória sem cruz. Então, nós vemos claramente aqui que o diabo, ele sempre vai tentar a gente na nossa fraqueza. Sempre vai tentar a gente assim enfraquecer ainda mais, né? Na nossa fé. Com o quê? Com mentiras, porque ele é o pai da mentira.
né? Então, nós precisamos ser o quê? Firmes no propósito. Não troque o eterno pelo momentâneo. Porque o que Satanás ofereceu para Jesus é momentâneo. Jesus sabia que existe uma eternidade porque ele era Deus, porque ele é Deus, né? E não trocou isso. Nós também sabemos que temos eternidade porque temos acesso à palavra de Deus e nós sabemos que está escrito o que está escrito lá e o que nos proporciona, né? E a gente não deve trocar isso por momentos, né? Então, a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é a arma mais eficaz contra a tentação. Então, Jesus ele respondeu todas as suas tentações com está escrito. Então, está escrito. O que está escrito é decreto. O que está escrito, ela é flecha poderosa. Ela é flecha de fogo do céu para queimar o nosso inimigo, derrotá-lo e, assim, definitivamente da nossa vida. Então, se nós temos a palavra de Deus na ponta da língua, se nós sabemos a palavra de Deus, se nós estudamos a palavra de Deus, nós temos flechas de fogo do céu para queimar o inimigo, definitivamente da nossa vida, né? E assim Jesus fez, né? Então o diabo, ele fugiu porque ele não resistiu ao quê? A autoridade da verdade, a palavra de Deus. É a autoridade da verdade que nós temos acesso e muitas vezes nós não usamos esta arma. Nós negligenciamos o nosso estudo bíblico, nós negligenciamos mergulhar, entender, aprender, apreciar, vivenciar o sobrenatural da palavra de Deus. Autoridade. Se você ora por autoridade, você só vai ter autoridade se você tiver intimidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela te dá esta autoridade. Porque a partir do momento que você lê a verdade, a palavra de Deus, as escamas dos teus olhos, elas são tiradas e você tem acesso à revelação da verdade do reino de Deus. Então, quando você tem acesso à verdade do reino de Deus, o sobrenatural dos céus vem sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus vem sobre você, te capacita, te dando autoridade, né? Então, a gente pede autoridade, mas não sabe que a autoridade já está liberada pela palavra do Senhor, né? Então, nesta segunda tentação, vemos a tentação que na alma, a necessidade emocional de que? De reconhecimento. Olha o que Satanás propôs para o Filho de Deus. Olha só o que ele foi ousado em propor para o próprio Filho de Deus. Ele levou Jesus ao alto, colocou ele lá no alto, no pináculo do templo, para olhar lá embaixo e ter acesso à visão geral. E ele disse para o Filho de Deus lançar lá de cima, lá para baixo. Mas para quê? Satanás queria que Jesus fizesse um espetáculo, para que todos vissem esse espetáculo. Mas para que propósito Jesus ia se jogar? Para que propósito Jesus ia precisar desse espetáculo? Jesus não precisava desse espetáculo de aparecer, dessa necessidade emocional de ser aprovado, das pessoas olharem e dizer, nossa! Porque os milagres que Jesus fazia eram poderosos, mas eram de maneira simples. Todos os milagres que Jesus fez foi de maneira simples, mas poderosa. Não precisou de holofotes, espetáculos. Vou me jogar daqui agora, vocês vão ver que a glória de Deus, os anjos vão vir aqui, vão me carregar em glória e vai ter todo aquele espetáculo. Não, Jesus não precisou de espetáculo para que a glória dele fosse revelada. E o diabo queria fazer isso com Jesus para que ele fugisse do propósito do qual o próprio Deus, seu Pai, o designou, né? Então, olha só essa tentação. Então, essa necessidade emocional de reconhecimento foi uma das situações que nós temos como ser humano e que Jesus venceu nessa segunda tentação. O ser humano, ele
o tempo todo busca por reconhecimento, por aceitação, não é verdade? E Jesus venceu isso nessa tentação. Então, e és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Olha que ousadia que o inimigo tem, né? Então, aqui o diabo, ele sugere o que? Um ato de espetáculo, lançar-se do penáculo do templo, forçando Deus a intervir. Ele queria forçar, manipular, para que o próprio Deus intervisse ali, um espetáculo sem propósito algum. Né? Na verdade, o propósito era para o mal, né? Era para satisfazer a vontade do Satanás, para fazer Jesus desviar do seu propósito. Então, trata-se o quê? De uma tentação ao que é a nossa vaidade. Então, Jesus venceu a vaidade, o orgulho, né? Visando o quê? Buscar por reconhecimento público. Jesus não precisava desta situação para ter o seu reconhecimento público, né? O nome dele, onde ele passava, o Espírito do próprio Deus nele, que ele era Deus, não precisa de reconhecimento público. Ele é Deus. Ele é o reconhecimento, ele é o próprio reconhecimento público. Ele não precisa de um espetáculo, né? E a resposta de Jesus foi muito fatal, assim, foi muito certeira. Não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então, a alma humana, ela deseja o quê? A aprovação. Mas Jesus, ele rejeita a manipulação. Jesus venceu a manipulação, né? Ele o quê? Reafirmou a confiança da providência divina nessa tentação. Então, nós podemos ver aqui, né, que fazendo esta análise profunda dessa tentação, né, detalhada, do diálogo aqui que a gente acabou de ler aqui, né, travado entre Satanás e Jesus, né, a gente pode perceber a magnitude dessa batalha espiritual, a magnitude disso, né, porque Jesus viveu isso de uma maneira muito intensa, né, então, a astúcia, podemos dizer assim, a astúcia e o poder do diabo queria iludir Jesus, né? Tentando, né? Que ele jamais conseguiria, mas ele queria iludir Jesus, né? E assim ele faz conosco, né? Ele tenta iludir os seus oponentes, que somos nós, né? E Satanás, ele é o quê? Ele é o príncipe do sistema econômico, político, social deste mundo que vivemos. Ah, Cirame, como é que você está dizendo? Por que mas Deus não é dono de tudo? Sim, é. Mas Satanás, ele é príncipe do sistema econômico, político e social. Vou lhe provar na palavra de Deus. E é por isso que ele teve essa ousadia de oferecer isso para Jesus. Ele ofereceu isso para Jesus porque ele tem autoridade sobre essas três áreas no mundo em que vivemos, né? Nesse planeta Terra, né? Então, ele estava em seu direito, querendo ou não, Satanás estava em seu direito ao ofertar a Jesus as glórias de todos os reinos da terra. Se assim, Satanás ofereceu a glória dos reinos da terra. Que autoridade Satanás ofereceu? Ele tem essa autoridade. E é por isso que, por causa dessa autoridade, que ele nos tenta. Né? E eu vou provar a vocês na palavra de Deus que ele tem essa autoridade, né? Então, isso foi dado para Satanás. Está escrito na palavra. Essa autoridade foi dada, foi entregue para Satanás. Né? Lá em João 12:31 diz assim: chegou a hora deste mundo ser julgado e agora o príncipe deste mundo será expulso. Então, lá em João 12:31 está dizendo que Satanás é o príncipe desse mundo. Né? Vamos lá. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo tem um príncipe. Este príncipe se chama Satanás. Por isso que 1 João 2,15 diz que não amamos o mundo, não devemos amar esse mundo. E nada que aqui existe. Se alguém amar o mundo,
o amor do Pai não está nele, porque nós fomos feitos para ser eternos. Nós estamos aqui de passagem nesse mundo. Deus nos deu o mundo, mas nós pegamos a chave, é que nem a nossa casa. Você tem sua casa, tem sua chave de casa. Você pegou a sua casa, Deus lhe deu a sua casa. Você ganhou de Deus de graça a sua casa, com tudo, com toda a provisão, com tudo que você necessita. Aí você pegou a chavezinha da sua casa e você pegou e entregou para Satanás. Assim fomos nós, lá no Jardim do Éden. Quando Adão pecou, desobedecendo a Deus, entregou a chavezinha da autoridade que Deus deu para ele, para regir esse mundo, e ele pegou e entregou assim de graça, de bandeja para Satanás. Então é por isso que Satanás tem essa autoridade. E ele é o príncipe, né? Então, lá em 1 João 5,19 diz: estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Então, nós somos de Cristo, nós vivemos no mundo? Sim. Nós estamos aqui na Terra? Sim. Usufruímos de coisas da Terra? Sim. Mas esse mundo e essas coisas aqui é jaz do maligno, é passageiro para nós. Nós não devemos nos apegar e amar isso aqui. Nós devemos viver olhando para a eternidade, que é Cristo Jesus nos céus. Então, mas Jesus, ele o quê? Ele se manteve o quê? Firme. Ele se manteve firme e íntegro, porque Jesus sabia que se ele passasse por toda essa tentação, se ele vencesse, passasse pela cruz, ele tomaria essa chave de Satanás. Ali naquele momento, Satanás estava com uma chave. Mas Satanás ofereceu tudo isso para Jesus. Olha, se fizer isso, eu te dou tudo isso aqui. Mas Jesus sabia que se ele vencesse aquilo dali, se ele não aceitasse as tentações desse mundo, se ele passasse pelo processo que foi de cruz, de morrer por nós, ele ganharia autoridade novamente, ele receberia as chaves da morte e da vida, e ele seria o vencedor por nós. Então, Jesus, sabendo disso, não bobeou. Jesus, ele foi íntegro, fiel, resistiu, venceu a tentação. Nós, seres humanos, ansiamos pela aceitação e aprovação dos outros. Jesus, ele venceu isso na cruz. E nós devemos vencer isso também. Certo? Porque Deus nos criou com uma necessidade de relacionamento, certo? Certo. Cada um, ele carrega o quê? O desejo de ser amado. Eu e você, como seres humanos, nós temos esse desejo de ser amado, valorizado, apreciado. Nós temos. Porque há pecado em nós. Porque há algo em nós pecaminoso, a raiz de Adão do pecado. Não há nada de errado você ter o desejo de ser aceito e aprovado, certo? Mas todos nós precisamos que alguém acredite em nós. Sabemos disso, que a gente precisa de alguém que nos encoraje, que nos dê ânimo, que nos impulsione, né? Como todos os desejos bons e saudáveis que Deus pôs no nosso coração, tá? O desejo por aprovação pode ser o quê? Abusivo, confundido. E é isso que tá. E é aí que tá o perigo. Não tem nada errado você ter esse desejo de ser aceito e tal, mas qual é a motivação do seu coração por causa disso? Essa aprovação, essa questão de você querer ser aprovado o tempo todo. Qual é essa motivação? Então, ele pode se tornar o quê? Uma obsessão em nós. Essa aprovação de querer o tempo todo se tornar espetáculo, tem que estar ali aceito, tem que ser o centro das coisas. Isso pode se tornar essa obsessão e domina a nossa vida. E aí, sim, está o erro e o pecado, né? E é onde a gente erra. Então, Jesus venceu isso na cruz, né? Tem uma frase de um ator que se chama Bill Cosby, acho que é assim que se pronuncia, Bill Cosby. Ele diz assim: não sei qual é a chave do sucesso, tá? Mas sei que o caminho para o fracasso é tentar aprovar a todos. Muitos querem fazer sucesso, crescer, aparecer, ter o nome espalhado, ser bem-sucedido, fama, tudo aquilo, ser aprovado por todos. Mas ninguém vai ser aprovado por todos. Ninguém.
vai ter essa capacidade de ser aprovado 100% por todos. E isso faz parte de uma vaidade que é pecado e que nós temos que combater isso. Então Jesus, quando ele recusou esse espetáculo de se jogar do penáculo lá de cima, ele venceu isso na cruz por nós. Ou ele venceu isso só com a palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Então, o versículo que Jesus citou, esse versículo assim, não tentarás o Senhor teu Deus, porque ele disse assim, está escrito. Então sabemos que Jesus citou a própria palavra de Deus. Então esse versículo que Jesus citou está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, né? E diz assim, não poreis à prova a Yahweh, vosso Deus, como experimentais em Massá. Porque o contexto, né, das leis e advertências de Deus para Israel, sendo uma referência ao episódio que aconteceu lá em Massá, né? Quando o povo ele duvidou de Deus. Então, Êxodo 17, 1 a 7 diz, se refere ao momento em que os israelitas reclamaram da falta de água e questionaram se Deus estava realmente com eles, né? Colocando Deus à prova, gente. Então, quando Jesus diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus, o contexto disso que está escrito na Bíblia é porque o povo estava colocando Deus à prova. O povo, ele queria, exigir sinais de Deus, né? Então, assim, vamos ter cuidado com essa questão de colocar Deus à prova, não duvidar da fidelidade, sabe, de Deus, porque isso é muito perigoso. Será que você está tentando seu Deus? Olha, preste atenção na motivação que você está fazendo isso, né? Então, porque Satanás, sabendo disso, estava ali querendo desafiar o próprio Deus, para que ele provasse a sua resistência a sua existência e poder. Ele estava provando Jesus para que ele mostrasse um espetáculo e ele tinha que provar que ele tinha poder. E a motivação estava errada ali naquele momento. Então, nós fomos chamados a confiar plenamente e obedecer a Deus. Então, Jesus venceu isso e Jesus entendeu a artimanha de Satanás e disse, não tentarás o Senhor teu Deus. E ele venceu a segunda tentação, né? Então, gente, a gente tem que entender que a palavra de Deus, ela nos ensina de várias formas. A palavra de Deus, a gente lê um versículo hoje e amanhã aquele mesmo versículo vai fazer com que a gente vença outros tipos de situações. Porque a palavra de Deus, quando a gente vai ler, ela não é um livro comum. Você não vai ler nunca a Bíblia achando que você está lendo um livro comum. Ali é poder. Daquelas palavras que estão escritas ali, sai glória de Deus. É flecha. É algo espiritual. É algo sobrenatural. Nada, nenhum ponto. Até aquele livro de números. Até a genealogia. Que muitas não lê, né? Passa. Mas aquilo tem poder. Aquilo não está ali à toa. Aquilo não está ali só para encher. Só para ter mais livros, só para ter mais folha, mais palavras. Não. Tudo que está escrito na Bíblia tem. De Gênesis e Apocalipse, do início ao fim, da primeira letra até a última do ponto da Bíblia. De tudo ali tem um propósito de Deus. Ali tem uma chave. Ali tem uma autoridade. Ali tem uma revelação. Então, precisamos ter a palavra de Deus afiadas. Esses dias eu estava assistindo uma pregação da conferência da igreja que eu congrego e o pré-leitor, o pastor que estava ministrando a palavra, ele falou algo muito poderoso. A gente precisa ter a lei de Deus na nossa mão. Porque quando a gente tem a lei afiada, quando a gente sabe, estuda a lei, a glória, ela transparece em nós. A glória de Deus, ela é nítida, né? A gente não vai ser pego de surpresa, a gente vai se fortalecer, a gente vai vencer, olha, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Então Jesus venceu tudo isso nessa segunda tentação.
Vamos lá. Jesus, ele venceu a manipulação, né? Ele afirmou que nós devemos confiar na providência divina, que a gente não deve manipular e nem e prestar atenção na motivação que a gente está fazendo prova com Deus. Parece que a gente está desafiando a Deus, mas precisamos ver qual é a motivação disso, né? Então, Jesus não trocou o momento da glória que foi oferecida para ele, né? Jesus venceu essa questão do espetáculo, de querer o tempo todo reconhecimento, a glória ser vista com motivações erradas, certo? Porque quando é o inimigo que te dá a glória, né? Quando é o inimigo que te impulsiona para ter a glória desse mundo, porque muitos, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo, cantor. Ele é cantor famoso, tem milhões de seguidores, fãs, aquela coisa, aquela glória toda para ele, aplausos, tá ali, tá tirando a glória de Deus de algo e tá se colocando como o espetáculo, né? Então isso também é pecado, adoração, adorar somente o Senhor teu Deus. Assim diz a palavra do Senhor, de todo o teu coração. Então a gente tem que ter cuidado, porque querer o tempo todo ser aprovado, querer o tempo todo, como é que eu posso dizer, ser aceito, né? Por que eu quero o tempo todo estar sendo aceita? Eu não vou, olha, principalmente nós que somos cristãos, que pregamos a palavra de Deus, que vai de contra o mundo. Não espere que as pessoas, elas vão ouvir a palavra de Deus através da sua vida e você vai ser, o tempo todo aplaudido, não. Pelo contrário, se você tá pregando a palavra de Deus, se você tá falando da verdade de Deus para o mundo onde há trevas, você não espera aplausos, não, você espera pedradas. Se você está sendo muito aplaudido, muito acariciado, muito elogiado, e vai revendo aí. Porque assim, a glória é toda do Senhor. A glória é de Deus. Agora você pode ser um instrumento, sim, revelado por Deus para ser usado para falar a verdade, sim, mas a glória, nunca esqueça, a glória vai ser sempre de Deus em todas as coisas. Então a nossa motivação ela tem que estar numa motivação correta, né? Então Jesus venceu tudo isso nessa segunda tentação. E glória a Deus por isso. Tá bom, gente? Então, e Deus te abençoe. Espero vocês no próximo vídeo. Não perde. Assista o primeiro, depois vem assistir aqui esse segundo. E logo mais nós estaremos finalizando esse primeiro momento das 3 tentações de Jesus no deserto, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.